seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, domingo passado, a pergunta era: e vós quem dizeis que eu sou? Né? Jesus perguntando aos discípulos, um momento que ele teve, caminhando com os discípulos, indo em cidades e povoados, ele resolve fazer essa pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Diante da resposta de Pedro, que diz: tu és o Messias, e aí Jesus anuncia a paixão, que o Filho do Homem vai ser morto e no terceiro dia ressuscitará. E no finalzinho do texto, só estou colocando para lembrar, para que assim a gente possa também entender o Evangelho de hoje. No finalzinho do texto, Jesus coloca: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Jesus quer continuar esse assunto, e para isso pega os discípulos e vai para um lugar à parte, Dessa vez, ele está atravessando o mar da Galileia. Talvez não vai ter o perigo da última vez que ele chamou os discípulos: vamos para um lugar à parte para descansar. Aí quando chegar lá já tem uma multidão esperando, Porque o povo sabe onde é que eles vão, aí tomam a frente, e quando chega, para a surpresa dos discípulos, está lá a multidão esperando. Dessa vez Jesus entra numa barca e atravessa o mar da Galileia com os discípulos, e não queria que ninguém soubesse, porque ele quer estar com os seus discípulos. É importante para a formação deles, porque serão eles, os apóstolos, serão eles que irão propagar o Evangelho, e graças a eles estamos aqui. E o ensino de Jesus, o que ele quer formar, ele volta ao assunto que os discípulos não querem conversa. O assunto é: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. O assunto não entra na cabeça dos discípulos. Pode ter muitos motivos, Um deles é justamente o que o Evangelho aqui hoje vai continuar. Mas, até pegando o Evangelho passado, por que a linguagem da cruz é tão difícil para os discípulos? Ainda hoje é difícil para nós. Porque Jesus, quando diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. E renunciar a si mesmo, primeiro, Jesus está dizendo: renuncie a coisas, Ele está dizendo: renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo é renunciar às desordens, as minhas desordens, as desordens que minhas paixões causam. Renunciar a si mesmo é renunciar à minha vontade, para que prevaleça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para mim é a minha felicidade. Quando busco satisfazer sempre e constantemente a minha vontade, eu fico insatisfeito, porque sempre quero mais, ou não estou satisfeito, estou inquieto. Por que não me preenche? Porque é fruto das minhas paixões, é fruto das minhas desordens. Por isso Jesus disse: porque você quer me seguir, então renuncie a si mesmo, renuncie suas vontades, renuncie seus gostos, seus apegos, tome a sua cruz e me siga. Quando Jesus fala isso, os discípulos ficam procurando outro assunto. Imaginei que uma das coisas seria, porque a cruz era uma pena de morte, uma pena capital romana. Nenhum romano morria de cruz, morria na cruz, Nenhum romano, nenhum cidadão romano morria na cruz.
Se um cidadão romano era condenado a uma pena de morte, era por decapitação. Isso explica porque São Paulo morreu assim. Porque ele tinha a cidadania romana. Ao contrário de Pedro, que morreu crucificado. Mesmo de cabeça para baixo, mas morreu crucificado. Né? Porque era uma pena para os não romanos. E pelo fato dos judeus sempre conviver com essa situação, de ver seus concidadãos sendo mortos, e mortos pela cruz, aquilo também causava nos discípulos um desgosto, um desconforto, mais do que isso. E é claro que Jesus aqui, quando fala da cruz, é falar de morte mesmo, de morrer para si mesmo, para que Deus seja o tudo. 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. A linguagem de Cristo é uma linguagem de cruz e ressurreição. Seguir a Cristo é saber que a minha vida vai ser uma vida de cruz e ressurreição. Não vou viver mais para mim mesmo, mas vou viver para Ele. É o que nós queremos. Não é uma utopia. Não é só uma boa vontade, mas é algo que nós temos que encarnar. Se sou cristão, então eu tenho que ser esse cristão que abraça a cruz. Sabendo que este é um caminho de morte e ressurreição. Sabendo que este é um caminho de cruz e ressurreição, de morte e vida, de cruz e ressurreição. Mas os discípulos mudam de assunto. É aquilo, quando um assunto te incomoda, você procura logo mudar. Não, vamos falar de outra coisa. Só que eles conversavam entre eles no caminho. E Jesus questiona: o que é que vocês estavam conversando no caminho? Aí você vê, quando a conversa não é boa, a consciência já acusa, né? Ninguém fala nada, né? E aí Jesus sabe que estavam discutindo quem era o maior. Então ele chama, como um bom mestre, disse: olha, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Se percebe aí qual é o caminho de Cristo? É um caminho de serviço. Aliás, isso eu recebi, acho que é um vídeo que está viralizando, ou se não vai viralizar, porque é uma coisa boa, né? As pessoas se interessam, né? É uma entrevista, 2 homens conversando, uma entrevista, e justamente falando sobre esse serviço, o servir. E ele dizia que alguns pesquisadores, né, alguns cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que quando você serve, o corpo, ele produz um certo hormônio que dá uma alegria no homem, na pessoa. E não só isso, que quando o outro que é servido também sente essa alegria. E até aquele que vê, que é testemunha, também produz esse hormônio. E a conclusão é que o homem foi criado para servir. Interessante isso, porque é como Deus cria o homem. Cria o homem mostrando que a alegria está no servir. Não está numa busca para si mesmo. Nessa pergunta dos discípulos, quem é o maior, é uma pergunta que infelizmente nós sofremos até hoje, o carreirismo. Infelizmente até na igreja. Uma coisa que até o Papa Francisco, no início do seu pontificado, ele combate, né? O carreirismo. E chama a igreja a esse servir, a seguir os passos de Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E este é o nosso caminho. Porque é segui-lo, tomar a cruz e segui-lo. E o seguimento de Cristo é um serviço.
E o servir vai me dar a condição de ser feliz. Como Jesus dizendo aos apóstolos no momento do lava-pés: se vocês fizerem isso, vocês terão a condição de ser felizes. Porque é justamente no serviço, nesse serviço sem esperar nada em troca, um serviço gratuito, de coração. Eu faço isso para você, eu te sirvo aqui, sem esperar nada em troca. Porque eu já recebi, como Jesus dirá, já recebeu sua recompensa. É aquilo que o Pai vê, dará a recompensa. Por isso, até no nosso corpo solta esse hormônio que causa uma alegria. Uma alegria que até então não sabíamos nem como explicar. Poxa, eu servi ali, estou tão feliz. Há uma certa saudade, porque a pandemia nos tirou muitas coisas. Por exemplo, esse ano não fizemos o tapete, que o objetivo é o tapete eucarístico, é chegar até o santuário lá da Eucaristia e depois, pouco a pouco, a gente vai chegar na catedral, Padre, haja pó de serra, disse, vamos fazer. Mas independente disso, é quando as pessoas vêm para fazer o desenho, para colocar, estou dando só um exemplo, colocar ali o pó de serra, pintar, desenhar, fazer aquele negócio, você percebe a alegria, porque estão ali para servir, estão ali aguentando um sol, um dia, uma manhã de sol tremendo, sai todo mundo queimado, mas feliz, Ou quando vai ajudar, quando se tem aqui o dia, Dia Mundial dos Pobres, por exemplo, que fazemos aqui em torno da igreja, se vê a alegria de quem serve, mas também se vê a alegria de quem é servido, que são os vulneráveis. Então, nós fomos criados para servir. Jesus está mostrando aos discípulos o para que eles foram criados. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último, que seja aquele que serve a todos. É Deus que vai te dar justamente o reconhecimento e o primeiro lugar. Agora, por que os discípulos não entendiam isso? São Tiago, que estava ali, também escutou, depois entendeu e escreveu, São Tiago vai dizer: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Isso é espetacular. Onde há inveja e rivalidade, e a rivalidade sempre vem nessa questão de querer saber quem é o maior. Aqui ninguém está falando sobre a questão de você, do seu esforço, do seu trabalho, do seu estudo, em querer realmente, porque até somos educados a isso, meu filho, estude para você ser alguém na vida, Ninguém está discutindo isso, porque realmente tem que ser, você tem que estudar, você tem que se esforçar no seu trabalho, Você tem que mostrar aquilo, no seu trabalho, porque você ama fazer aquilo, é o trabalho que você tem essa vocação, então você mostra, sem nenhum interesse, porque os méritos vão vindo. Quando as razões são totalmente diferentes, ou seja, eu vou buscando porque eu quero conquistar, custe o que custar, e utiliza todos os meios, até maquiavelicamente, os fins justificam os meios, então eu uso qualquer coisa para chegar àquele fim, E infelizmente há alguns até que usam situações até que recorrem até ao ocultismo para essas coisas, por causa da rivalidade, a competição, eu quero e por isso eu vou derrubar quem estiver na minha frente, Essa rivalidade, ela é ajudada pela inveja. A inveja, eu sempre digo, ela é o veneno do demônio, porque a primeira coisa que a inveja faz é nos cegar. Nós não enxergamos
o dom que nós somos. Por causa da inveja, eu não consigo nem mais me ver como um dom. Eu só vejo, me falta isso, eu não tenho, o outro tem. Olha aí, fulano já comprou um carro novo, como é que pode? Né? Olha aí a casa da cicrana, oh meu Deus. Né? Não dou espaço para o louvor, porque o remédio para esse veneno é o louvor, é a gratidão. Obrigado, Senhor. Como canta o salmista no Salmo 138. Que maravilhas, meu Senhor, sou eu. Obrigado, Senhor, por ter me feito de uma forma maravilhosa. Isso é um coração grato. E quando eu tenho o coração grato, eu não dou espaço para ficar olhando nesse sentido a vida do outro. O que ele tem, o que ele é, o que ele faz. Quando o louvor é o centro da minha vida, eu olho para o outro e o louvor aumenta. Obrigado, Senhor, pelo meu irmão, porque ele tem isso. Que bom que ele foi promovido. Que bom que meu vizinho tem isso, minha vizinha tem isso. Que bom que meu irmão, que muitas vezes acontece até dentro da família, né? A inveja, isso é terrível. Por isso que eu digo, é um veneno do demônio, porque a inveja vai justamente colocando rivalidade, divisões, maldições, vai colocando palavras de queixas, né? Murmurações. A pessoa, em vez de louvar, começa só a murmurar, a se queixar, falar mal da vida. Uma pessoa invejosa. Tenhamos cuidado com isso, né? Porque é um veneno muito sutil. Porque porque nós queremos, no fundo, ser reconhecidos. E quando não somos, aí abrimos um espaço. Vêm as reações e abrimos espaço até para a inveja. Mas São Tiago colocou muito bem, né? E também coloca, podemos dizer assim, o remédio. A sabedoria que vem do alto. Clamemos essa sabedoria que vem do alto. Clamemos o Espírito Santo que venha sobre nós. Essa sabedoria que é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e sem fingimento. É o que todos nós queremos. E é o que Deus nos dá. Nos dá na medida em que servimos. Quando servimos, todos esses hormônios explodem dentro de nós, né? Até nessa pesquisa, dizia que esse hormônio é o hormônio que a mulher produz na hora do parto. Porque diz, como é que a pessoa, né? A mulher está num parto, um momento cheio de dor, para dar à luz à criança. Quando a criança nasce, vem uma alegria, não é? Vocês mulheres são mais experientes nisso, né? Vem uma alegria. A alegria da criança que veio, mas porque passou por uma dor. Só que nesse momento do nascimento da criança, surge, né? É criado dentro da própria pessoa, da mulher, esse hormônio. E na medida em que eu começo a servir, sem esperar nada em troca, esse mesmo hormônio é criado dentro de mim, né? Uma alegria. Fomos criados para servir. Todos nós. E é isso que Jesus mostra aos seus discípulos, né? Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Aí vocês serão felizes. Aí vocês serão os maiores, né? Porque será meu Pai que vai dar esse título. E não títulos humanos, que hoje tenho e amanhã posso perder, né? Esse daqui que Deus dá, ninguém tira. Porque é uma felicidade que é Deus quem dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.